estou à beira de completar os meus 50 dias trabalhando somente com a internet. E eu podia vir aqui e te trazer os grandes resultados que eu já tive, porque sim, eu consegui lucrar e faturar trabalhando com a internet. Mas se eu só trouxesse os resultados, seria fácil demais. Seria como uma porção mágica, um tutorial onde eu te diria, faz isso, faz aquilo, e aí o dinheiro cairia na tua conta. Mas a verdade é que aqui nesse vídeo eu vim te trazer o processo. E o processo, apesar de meio desestimulante, de bem exaustivo, ele é necessário para você alcançar qualquer tipo de vitória na sua vida. Então é nesse vídeo que eu vou te contar o que deu certo, o que não deu certo, o que poderia ter dado certo, o que pode dar certo para você, mas também vou te falar aquilo que já está saturado, que não é muito interessante gastar tanta energia. E o principal, que é virar uma chavinha aí na sua cabeça e te fazer acreditar que sim, dá para ganhar dinheiro de forma digital e eu sou a prova viva disso. Então, se é essa a sua intenção, ganhar dinheiro no digital, trabalhar pelo digital, ou que seja uma renda extra ou a sua renda principal, continua aqui nesse vídeo que eu não tenho dúvidas, que ele vai te enriquecer muito. E se você tá aqui nesse vídeo hoje, com certeza você se encaixa em algum desses perfis. Número 1, você cresceu ouvindo que você tinha que estudar bastante para conseguir um bom emprego. Número 2, você cresceu, trabalhou e entendeu o nível de segurança que um emprego CLT pode te trazer. Mas você fica sempre com aquela sensação de almejar um pouquinho mais, ou então ter uma renda extra. Ou, por último, você faz parte daquele grupo de galeras que por dentro tem uma voz de você gritando bem alto, que você é capaz de muito mais. E que se você trabalha tão bem assim para as pessoas, imagina você trabalhando para si mesmo, o quanto você não seria bom ou boa. Daí tu vai empurrando com a barriga mesmo, até porque o boleto vence e a gente é grande, né? A gente tem conta para pagar. No meu caso, eu fiz parte muito tempo de cada um desses perfis. Sim, eu fui a criança que foi educada a estudar bastante, tirar boas notas para encontrar um bom emprego. Eu já me vi em um serviço ao qual eu falei assim, pô, seria arriscado demais eu sair daqui. Isso aqui é segurança, todo mês eu sei quanto eu ganho. É isso e aquilo, e esse era o meu pensamento. Eu literalmente fui empurrando com a barriga para poder pagar as minhas contas. Até que eu me vi em uma situação bem ruim, bem delicada, que eu vou te contar aqui nesse vídeo qual foi essa situação. E aí que eu pensei, o que que é um peido para quem já tá cagado? E foi aí que eu resolvi iniciar no digital. Aquela famosa frase: há males que vêm para o bem. Bom, eu me chamo Tainá e vai fazer logo, logo 50 dias que eu estou trabalhando somente com digital. E aí, nesse vídeo, eu vou te contar hoje quais foram as 7 tentativas a qual eu atirei para conseguir trabalhar aqui no digital. E a vida é mesmo uma doideira, né, gente? Foi fazendo o roteiro desse vídeo aqui que eu pude relembrar e, na verdade, descobrir que sempre existiram vozes na minha cabeça, as vozes da liberdade financeira. Para você ter noção, lá em meados dos meus 9, 8 anos, foi a primeira vez que eu pude ouvir a voz da liberdade financeira chamando aqui na minha mente. Bom, sabe aqueles doces de pote? Sabe aqueles colorais? Enfim, queijo também, gente. A minha mãe, apesar de ter um emprego CLT, ela sempre também foi atrás da renda extra. Até porque eram 3 filhas meninas, né? O tanto de roupa que ela não gastava não tá escrito. Aí um dia, eu brincando com uma amiga, a gente se deparou com tanto de queijo, de doce, de coloral. E aí a gente amava comer batatinha do Mac. A gente não tinha condições de comprar o lanche. Mas a batatinha do Mac nessa época era apenas R$ 7. Inclusive, eu sinto saudades desse preço. Bom, e aí quando a gente não sai igual doida procurando moeda debaixo do carro, no console do carro, debaixo do sofá, o que que a gente poderia fazer para conquistar tão desejada batata do McDonald's? Foi daí então que a gente, na mesma hora, nós pegamos saquinhos de geladinho, colocamos o coloral dentro, pegamos alguns potes de doce e alguns queijos. E sim, a gente saiu batendo de
porta em porta pela vizinhança para vender tudo aquilo. Acreditem vocês ou não, a gente conseguiu conquistar o nosso foco, que era a nossa tão desejada batata do McDonald's. Então, sim, gente, desde a minha primeira infância, a voz da liberdade financeira sempre me chamou. E se a gente parar para refletir um pouco, isso significa que eu sempre tive uma motivação: lutar, trabalhar para conquistar aquilo que é meu com meu próprio dinheiro. E assim foi, né, gente? A infância passando, comecei a receber uma mesada de R$ 50, R$ 80. E eu fiquei em super foco daqueles guarda-roupas roxos, que era uma megamente moda na minha época. E aí foi que eu me abdiquei de todas as batatinhas do Max e todas as minhas outras vontades mensais. Ajuntei o meu dinheiro e finalmente eu consegui comprar aquele meu guarda-roupa com o meu dinheiro. Olhando de fora, a gente consegue identificar uma grande motivação: trabalhar para conquistar aquilo que tanto se deseja. Mas e você? Você já parou para pensar em qual é a sua motivação? No meu caso, se eu não tiver nada que eu desejo, se eu não tiver uma meta, se eu não tiver um sonho, o que vai me motivar? O que vai me fazer caminhar até que eu conquiste aquilo? Entende? Então, a primeira etapa para a vida do trabalhador digital, do trabalhador 100% online, é ele identificar qual o tipo de motivação dele. Talvez o que te motive é dar uma roupa melhor para os seus filhos, ter um plano médico, odontológico, enfim, conta aqui para mim nos comentários qual que é a tua motivação. E se você não pensou nisso ainda, nunca tinha parado para refletir, esse é o melhor momento. Se você não identificar as suas metas, os teus sonhos e os teus planos, dificilmente você vai conseguir passar pelo dolorido processo. Sabendo a resposta daquilo que me motiva, eu constantemente preciso de um objetivo para me mover até que eu conquiste aquilo. Para vocês terem uma noção, agora, tela de proteção do meu celular nada mais é do que duas fotos do carro que eu quero conquistar ainda esse ano. E se Deus quiser, eu volto aqui e gravo um vídeo lindo e bela dirigindo ele. No meu caso, me motivar olhando aquele carro. Para toda vez que eu me distrair, eu me pergunto: o que eu estou fazendo agora vai me ajudar a conquistar o meu carro ou não? Então, fica como lição de casa aí para vocês começarem a partir de hoje, verificar onde é que tua meta, onde é que tua motivação e visualizar todos os teus planos e projetos. Vamos dar uma acelerada nessa linha do tempo, vamos partir lá para 2021. Quem que se lembra dessa época de pandemia? Bom, foi exatamente nessa época que bombou de loja online. Já existiam algumas lojas online, mas nada comparado com aquele período. Bom, e como eu disse aqui para vocês, minha mãe tem 3 filhas, então eu tenho 2 irmãs. E até que uma delas, já sabendo como eu sou assim, meia pra frente para conquistar as minhas coisas, eu tive uma brilhante ideia. Ela resolveu me convidar para a gente abrir juntas uma loja de roupas, roupas infantis. E para quem não sabe, eu também sou pedagoga e tenho muita aptidão com as crianças. Juntando o útil com o agradável, minha irmã conhecia muito bem de fornecedores de roupa, porque ela é viciada em compra. Eu tinha bastante contato de pais de família, porque na época eu trabalhava em escolas. A gente juntou literalmente o útil com o agradável. E aí nós abrimos a nossa primeira loja online. Nós fizemos a nossa primeira compra, conseguimos vender, segunda compra, conseguimos mais fornecedores, melhores fornecedores. Até que no decorrer de todo esse tempo, infelizmente, gente, muitas coisas vão acontecer durante o processo que a gente não tá preparado. E então a minha irmã teve uma questão de saúde psicológica bem delicada. Foi aonde eu não tive forças para continuar com a loja sozinha. E aí a loja foi desfalecendo, desfalecendo e não demos continuidade. Logo ali no finalzinho de 2021, eu me formei. E aí, quando você se forma, você tem um choque de realidade. Não sei se foi só comigo. Mas para a profissão que eu tinha escolhido, que eu já sabia que não era uma profissão assim de você cresce rápido com um salário que aquela profissão te oferece, eu já tinha noção disso, né? Desde o dia que eu me matriculei. Mas, às vezes, a vida te obriga a crescer, te obriga a comprar coisas que talvez o teu salário não banque, né? Enfim,
E foi exatamente com isso que eu me deparei, com um choque de realidade. E aí eu comecei a me desesperar, procurar novas oportunidades de serviço em lugares profissionalmente e financeiramente falando melhores, né? Consegui algumas propostas, porém, nesse meio tempo, recebi uma proposta assim única. Virar sócia de uma loja de roupa no centro da cidade. Era uma ideia brilhante, mas com um grande detalhe. Eu fui convidada para ser sócia dessa loja justamente porque ela estava a ponto de fechar. Então, ao mesmo tempo que era uma ideia brilhante, uma oportunidade única e exclusiva, era também um risco muito grande de tudo dar errado, porque essa loja, ela justamente não tinha público suficiente para continuar aberta. Aí eu fui indagada a tentar recuperar algo que estava se perdendo. Foi uma experiência muito rica, gente. E foi lá que eu tentei uma, duas, três tentativas de conseguir público, sim. Estava caminhando para tudo dar certo. A gente conseguiu aumentar nível de cliente, nível de seguidores no Instagram. A loja online, ela começou a bombar. Então, estava tudo encaminhando de forma lenta, né? Mas estava encaminhando para a melhoria dessa loja. E aí foi nesse decorrer que eu, junto com meu marido, nós pensamos, temos uma possível galinha dos ovos de ouro. Por que a gente não junta as nossas forças e trabalha junto até que ela dê lucro de verdade? Foi aí que eu quase me enforquei, porque eu fui de sócia a funcionária sem registro do meu marido. Bom, eu vou te explicar basicamente para você entender. Ele tem uma loja que tem um altíssimo potencial de ter um giro financeiro muito alto, porém, as coisas estavam difíceis, era uma época difícil de pós-pandemia. E aí foi juntando as nossas forças que a gente achou que daria certo. Sim, gente, eu armei a minha própria forca. Mulheres, não recomendo, não trabalhem com seus maridos caso eles já tenham iniciado algum projeto, ao menos que vocês tenham uma maturidade altíssima, uma inteligência emocional maior ainda para fazer dar certo. Até porque eu já tinha os meus próprios sonhos. E para viver a loja dele, eu tive que estacionar tudo. Foi daí que eu me vi naquela situação ruim que eu citei para vocês lá no começo do vídeo. Eu era literalmente uma funcionária do meu marido e uma funcionária sem registro. Então, para não acabar mais ainda comigo mesma e não acabar com o meu casamento, eu larguei tudo. Mudei completamente a rota da minha vida e usei a única coisa que eu tinha nas minhas mãos, o meu celular, esse mesmo que tá gravando esse vídeo aqui. E é daí então que a gente começa a falar sobre as 7 tentativas de trabalhar aqui com o digital. A primeira tentativa foi como afiliada da Shopee. E se você quer entender melhor quais foram as minhas metas, estratégias, o que eu fiz de certo, mas também o que eu fiz de errado, eu vou deixar o link do vídeo aqui disponível. Você acessa e assiste ele até o final. Ele também é um vídeo muito rico para você que tem interesse em conhecer um pouquinho mais como que funciona ser um afiliado da Shopee. Bom, desde a escola que eu trabalhava, eu sempre tive muito manuseio com o celular em relação a desenvolver flyers, desenvolver vídeos, designs para sites. Isso na escola, na loja de roupa. Na verdade, desde a loja de roupas infantis, eu já tinha essas práticas, né? Então eu tinha essa experiência. E aí eu pensei, bom, muitas empresas precisam desse serviço. Eu sei que hoje não é fácil achar funcionários, então eu vou virar uma freelance de designers. E aí eu ofereci ser design gráfica, desenvolver catálogos digitais e também digitalização e tradução de documentos. Para oferecer todos esses meus serviços de freelancers, eu usei a plataforma Fiverr e a plataforma Freelance. Eu acho que é assim que se fala. Foi lá que eu me deparei com uma realidade que eu nem imaginava que existia, gente. Se você já tentou vender um automóvel lá na OLX, você sabe o tamanho, a quantidade, a imensidão de golpistas que a gente tem lá nessa plataforma. E foi exatamente assim que eu me senti dentro, principalmente dentro da Fiverr. Todos os dias chegavam pessoas lá no chat dizendo coisas como: Oi, eu gostei do seu serviço.
tem um documento que eu preciso que você digitaliza. Clica no link para verificar. Quando você clicava, era um vírus, era alguma coisa que ia prejudicar a tua conta. Gente, é sério, eram mais de 10 mensagens iguaizinhas por dia. E aí foi que eu identifiquei que essas plataformas, elas estão além de muito saturadas, elas estão insuportáveis de ficar lá dentro. E quando você identifica algo que não é real, ou que não faz nenhuma ligação com quem você é e com aquilo que você quer, é ali que você tem que decidir. Continuo gastando força nisso ou não? Bom, eu fiz a minha decisão de não continuar nestas plataformas e não gastar nem meu tempo e nem a minha força ali dentro. A minha terceira tentativa foi abrir um canal Dark. Para quem não sabe, um canal Dark é um canal aqui do YouTube, mas ao qual é totalmente diferente do que eu faço aqui nesse canal. É um canal onde você não aparece, onde você escolhe um nicho, talvez um subnicho, e coloca um avatar de IA, que foi no caso do meu canal. Você pode colocar só imagens, só letras de músicas, enfim. É um canal onde você não dá as caras, onde você fica por trás das câmeras, né? Você faz as edições, posta os vídeos, faz tudo. Você pode até postar em terceira pessoa, mas sem aparecer. E para mim, que sou uma grande low profile, eu adorei essa ideia. Mas é claro, gente, um canal no YouTube, uma conta do zero, tudo isso considere sempre como uma possível forma de renda, mas a longo prazo. Creio que quase impossível você conseguir ser monetizado no YouTube ou ser monetizado em alguma rede social em questão de um mês, 2, 3 meses. Tenho a noção que caso eu monetize, eu tenha renda por ele, seria a longo prazo. E, inclusive, eu continuo com esse canal e aposto que vai dar certo. Outra tentativa é esse canal aqui que você está acessando agora. Esse daqui é o meu segundo vídeo e eu pretendo crescer bastante, criar comunidade para a gente se envolver. Se você está se identificando, por favor, se inscreva. Clica aí no sininho e dá aquela força pra gente. A quarta tentativa é me afiliar com o TikTok Shop. Para isso, tô tendo toda uma estratégia por trás. Eu estou movimentando todos os dias, trabalhando ali no TikTok, de forma que eu aprimore a minha conta para chegar nos 2.000 seguidores, que é o que o TikTok te pede para você se afiliar com ele. E eu realmente estudo e trabalho no TikTok todos os dias para conseguir essa média mínima de seguidores. Hoje eu já tenho 1.940 seguidores por lá. Vou deixar o arroba aqui, se você puder e quiser, me segue lá. A próxima estratégia é estudar IA. Como assim o estudo vai te trazer dinheiro? Existem muitos estudos que daqui, em média, 1 ano e meio ou 2, ou seja, um curto espaço de tempo, muitas empresas vão ser obrigadas a contratar serviços de IA. Porém, nem todas vão saber linkar isso com as suas necessidades. E tá aí aonde eu entro. Eu sabendo manusear, eu sabendo mexer nas ferramentas de inteligência artificial, eu poderei prestar serviço a toda e qualquer empresa que precisar disso. Então, eu frequentemente participo de lives, participo de estudos, projetos com inteligência artificial para ver quais ferramentas serão mais úteis daqui a um curto espaço de tempo. E por último, e eu diria que é o mais importante, porque é o que me dá renda financeira, minha única renda atual hoje sai daqui, usar a minha própria habilidade de forma digital. Por exemplo, se você é um professor de educação física, você tem habilidade, você tem experiência e conhecimento para montar treinos. Então, por que não fazer planos de treino de 3 meses e ofertar para a galera na academia? Para isso, você pode ter promoções, você pode fazer chamada via WhatsApp, são coisas rápidas, práticas, você não precisa investir dinheiro para fazer dinheiro.
Ai, Tainá, mas eu não tenho formação. Lembra que eu te falei que desde lá da época da loja de roupas infantis, eu mexia com Canva, eu criava flyers, eu criava vídeos. Bom, então, você pode ser esse tipo de pessoa que tem bastante conhecimento com artes, artes cênicas, artes digitais, videomakers. Por que não oferecer as suas habilidades para a loja que tem aí na sua cidade, para aquela loja que acabou de abrir? Bom, a intenção aqui não é ficar rico do dia para a noite. A intenção é construir o seu próprio negócio, principalmente com bastante autenticidade. Foi daí então que eu peguei algumas habilidades que eu tenho dentro de um ramo específico, que é o ramo da loja do meu marido, e eu comecei a ofertar esses mesmos serviços que eu prestava lá para a loja dele, para várias outras lojas de iluminação aqui do estado de São Paulo. E graças a Deus e graças ao meu esforço, é claro, porque você tem que ir atrás, você tem que fazer prospecção de clientes, você tem que montar uma rede social. Meu primeiro cliente eu ainda não tinha site, agora eu já tenho site. Estarei iniciando em breve as minhas campanhas de tráfego pago. Já faço o meu tráfego orgânico e estou conseguindo conquistar a minha cartela de clientes. E o que eu fiz foi muito prático, gente. Eu só peguei uma habilidade que eu já tinha, que eu ofertava para terceiros, e comecei a ofertar para os meus próprios clientes. No seu CLT, você tem as suas tarefas, você também pode fazer isso para você mesmo. E aí você começa, talvez, a abrir sua própria empresa. Você começa a empreender de verdade. Então, aqui e agora a gente vai fazer um exercício. Troque a pergunta: como ganhar dinheiro na internet por quais das minhas habilidades que eu consigo transformar em dinheiro? Pois é, eu não vim aqui te vender curso de quem vende curso. Eu não vim te dar uma porção mágica, muito menos trazer só os meus resultados financeiros. Eu vim te mostrar que existe um processo para chegar lá. Esse processo ele é lento, ele é árduo, mas que sim, é possível ganhar dinheiro no digital. E se essa for a sua intenção, é indispensável que você entre no nosso canal, veja os nossos vídeos, os nossos shorts e faça parte da futura e grande comunidade de quem larga o óbvio, o seguro, pela loucura que é trabalhar de forma online. Eu me chamo Tainá e tô sentindo que a gente se vê no próximo vídeo.